Esteja preso. Será que teve? Vamos lá, vamos ver. A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid teria apontado que o então comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, falou em prisão do então presidente Jair Bolsonaro caso ele avançasse com o golpe de Estado. A informação foi divulgada ontem à noite pelo jornal Valor Econômico. Segundo a reportagem, isso aconteceu na reunião em que o então comandante da Marinha, Almir Garnier, teria dito que apoiaria uma ruptura institucional. O encontro aconteceu no dia 24 de novembro, no Palácio da Alvorada. O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, ficou calado durante esse encontro. Olha, vamos lá. Eu não descarto que isso tenha acontecido. Vocês se lembram, se não se lembram, eu estou lembrando vocês, que numa conversa do Mauro Cid com o coronel Jean Lawande, o Mauro Cid disse, meninos, vocês certamente têm em mente, o que ele disse? Que o Bolsonaro não dava uma ordem para a intervenção militar, porque ele não confiava no ACE. Lembra disso, Vale Bem? Sim, no alto comando do Exército. Ele não confiava. Ele dizia, corre o risco de dar a ordem e de ela não ser cumprida. Porque, atenção, o Bolsonaro é o comandante das Forças, era o comandante das Forças Armadas, hoje é o Lula, segundo a Constituição, mas não para dar golpe de Estado. Será que o general também não gostaria assim, não curtiria, digamos, um golpe de Estado? Eu não sei, não vou entrar nessa especulação. O fato é que o Marco Antônio Freire Gomes sabia que o comandante do Sul, Fernando Soares, que o comandante do Sudeste, Tomás Paiva, que hoje é o comandante do Exército, que o comandante do Leste, o André Novaes, e que o comandante do Nordeste, Richard Nunes, não aceitavam qualquer forma de intromissão. Também. Então aí, insisto, não tem nenhuma evidência de que o Marco Antônio Freire Gomes quisesse. Mas poderia acontecer uma outra coisa, também muito séria, né? Ele querer e os comandantes militares não quererem. Porque é uma coisa muito grave isso. Os senhores militares sabem o isolamento a que estariam submetidos. Tem mais, meu querido Valho Bene. No dia 27 de julho de 2022, estava aqui no Brasil o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Põe a foto dele aí, o Lloyd J. Austin III. O Larissa, ele é general, tá? Ele é general. Ele é milico. Ele é secretário de Defesa dos Estados Unidos. Também esteve a general Laura Richardson, que é do Comando Sul. E eles estiveram aqui, e como sabem os militares brasileiros, presta atenção aqui, disseram aos militares brasileiros que seria inaceitável qualquer coisa que não fosse o respeito às urnas. 3 meses antes da eleição. Reinaldo, foi só porque os Estados Unidos falaram que não aceitam? Não. Eu acho que há democratas convictos no Exército. Mas também ficou claro que isso seria inaceitável. E os militares sabiam que o país seria transformado em pária. Inclusive com rompimento de cooperação militar. Não só com os Estados Unidos. Falta chegar muito Gripen aqui da Suécia. Vocês acham que com golpe eles chegariam? Os caças? Isso é uma loucura. Até porque uma parte é transferência de tecnologia, a outra é dependente de manter o acordo. Um golpe no Brasil que se sustentasse, Vale Bene, porque jamais se sustentaria, sucatearia as Forças Armadas. Por que eles fariam isso?
por causa de um capitão indisciplinado e ensandecido que acha que pode? Que tem teses conspiratórias sobre urnas e o diabo a quatro? Hã? Então, assim, vamos lá. Eu não vou aqui, os militares garantiram. Eu só não entro na do Múrcio, né? Não é na do Múrcio. São os militares que garantiram a democracia. Não. Quem garante a democracia é a Constituição. A Constituição abriga os militares, não são os militares que abrigam a Constituição. E isso não é só jogo de palavras. De novo, a Constituição abriga os militares e lhes dá função. Não são os militares que abrigam a Constituição e dizem o que a Constituição pode e não pode. Isso faz toda a diferença, hein? Louvo, claro, as decisões corretas daqueles que disseram cai fora assim não, nessa não dá, e se fizer vai acabar preso. Dos militares que disseram é impossível. Lastimo que um comandante da Marinha, tudo indica, tenha flertado com isso. E aí o general perguntou, mas com qual tropa ele faria? E se flertou com isso, não tinha condições, né, de ser comandante da Marinha, obviamente. Imaginem vocês. Não? Então, lastimo o que tem acontecido, claro. Agora, e louvo aqueles que falaram não, mas eu insisto, a garantia está na Constituição. Não são vontades, não são disposições subjetivas. Não, então, muito obrigado. Eu saúdo os militares que cumpriram a Constituição. Mas é isso. Não como um esforço suplementar, mas como um dever constitucional. E já que está se falando, e aí, bom, consta que o Bolsonaro está muito preocupado porque ele tem medo do que possa acontecer com Michele. Bom, queridos, é o seguinte, a Michele, acho que no caso do golpe, ela não tem envolvimento nenhum. No caso ali de outra investigação, como a das joias, aí as coisas podem se complicar para o lado dela. Né? Vamos ver o andamento. E aí, se tem a questão, eu escrevi hoje um texto longo a respeito, quando o Bolsonaro vai ser preso? Né? O Bolsonaro vai ser preso quando houver o trânsito em julgado, é o que está na Constituição. Havendo trânsito em julgado, eu sempre defendi essa tese, aliás, né? Eu sou da tese do trânsito em julgado. Ele pode ser preso antes? Pode. Se cometer crime novo. E se tentar interferir na instrução criminal. Aí o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê a prisão preventiva. Fora disso, vai ter de esperar, né? O Brasil terá de esperar a conclusão do julgamento. Entende? Então não há que se ter ansiedade a respeito disso. Outra questão. Já tratei, mas arremato. Reinaldo, será que essa reunião foi gravada? Porque houve mais de uma, na verdade. Essas reuniões foram gravadas? Eu acho que não. Mas será que precisa ter a gravação? Artigo 239 do Código de Processo Penal, provas indiciárias. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, a partir de agenda de não sei o que de depoimentos, se pode chegar à conclusão segura, sim, vamos ver, de que a reunião aconteceu.
não é? E o Múcio voltou a se manifestar, parece que o Garnier não quis saber do Múcio não lá. Aliás, isso foi noticiado à época, né? Ele não quis papo com o ministro da Defesa. Vai lá. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou hoje que percebeu que muita gente não desejava sair do poder ao ser questionado sobre a postura do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. O militar também voltou a falar que o integrante da Marinha não o recebeu depois da vitória de Lula nas eleições do ano passado. Ele não me recebeu, eu percebia, né? Os outros comandantes me receberam. Não sei se ele tinha aspirações golpistas, mas a gente via, os jornais falavam, era outro governo, outros comandantes, outro presidente de república. Na realidade, a gente percebia que muita gente não desejava sair do poder, largar o poder. Mas foi tudo, dia 1º de janeiro, as Forças Armadas garantiram a posse do presidente e nós estamos vivendo a nossa plenitude democrática. Evidentemente que nós precisamos esclarecer essas coisas para que deixamos de suspeitar de todo mundo e possamos punir os culpados. Ó, atenção, quando se fala as Forças Armadas garantiram a posse do presidente, garantiram a posse do presidente porque, sim, são garantidos. Imagina, você resolve atirar e não tem posse. Mas eu insisto, não é? Essa é a sua tarefa constitucional e o que garante o papel delas é a Constituição e também a posse do presidente. Não é? E o Múcio falou sobre identificação de golpistas, que é necessária. Vai lá. O ministro da Defesa diz que aguarda a identificação dos militares golpistas para que o alto comando possa tomar as medidas necessárias. Na avaliação dele, não é possível punir sem saber definitivamente quem são esses suspeitos. Vamos acompanhar. Quem preside esse processo de investigação, nós temos 2 grupos. Primeiro é o ministro Alexandre Moraes, que é que, junto com a Polícia Federal, comanda uma área, e o outro é a própria CPI. Eu tenho notícias todas as manhãs através de vocês. Alguém vazou, alguém conseguiu ter alguma informação, mas na realidade nós estamos apenas aguardando que tanto a CPI quanto o ministro Alexandre Moraes nos passem os nomes dos implicados, quem foram os envolvidos, para que nós possamos tomar as providências. E aí, é claro que isso não vai ser da noite para o dia, essas coisas estão em curso. Né? Tem investigação na CPI. Né? Insista-se, a partir da delação do Mauro Cid, é preciso fazer um conjunto de investigações. Não basta a delação. Já falamos isso aqui. A Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, que prevê a delação, no seu artigo 3º-A, diz que delação é meio de obtenção de prova, não é a prova. Não adianta só eu dizer, Vólio Bene fez. É preciso verificar as circunstâncias, apurar para saber se realmente fez. E ver os elementos, obviamente, que o próprio delator tem a oferecer.